tudo ok aqui no meu eclipse, né? Eu mostrei o eclipse lunar só para mostrar, recapitulando aí, né? Só para mostrar a trajetória retilínea da luz, as regiões que tem eclipse parcial, os que tem eclipse total, ok? Aí esse aqui era o lunar, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E o eclipse solar, que é o que tem provavelmente lá no livro de vocês. Deve ter os dois, né? Que o Bernoulli está bem completão. Então mostrei a propagação retilínea aí. Beleza? Isso são aplicações do processo do princípio. Os três são muito importantes, são só três, né? Princípio da propagação retilínea. Uma aplicação é o eclipse e a outra é a caixa escura, tá? Mas vamos ver como é que é feito, como é que é construído, como que é construído mesmo a caixa escura, tá? Aí no Manual do Mundo, que eu gosto muito, tá? Eu coloquei, ele construiu uma bem grandinha, tá? Uma E caixa. essa vocês não estão ouvindo, ele fez uma com material, olha só, com uma caixa grandona, ó, né? Então, ele veda a caixa o máximo que ele pode, tá? Pra ele ficar dentro Olha o orifíciozinho que tem. Ele faz um orifício gigante com lápis. Só que depois ele tem que colocar um papel alumínio aqui e fazer. Se bem que a caixa é tão grande que eu acho que esse orifício dá, mas eu acho que ele vai colocar para caixas menores ele tem que fazer. Nossa, que susto. Né? Aconteceu um acidentezinho aqui, galera. Bem, aí o que acontece? Ele faz esse veda tudo bonitinho aqui, faz um orifício de um lado, tá? Eu perdi aí por causa do probleminha aqui. Ele faz de um lado, ele faz um orifício, tá? Do lado oposto à caixa, olha só, ele coloca dentro da caixa um, 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 um papel branco só para servir de anteparo, como se fosse eu tentando projetar alguma coisa no quadro para vocês, tá? Então ele faz isso e veda muito bem vedado aqui a parte de baixo, porque ele vai ter que entrar de baixo, né? E vai para a rua para fazer o teste, tá? E deve ser muito interessante, seria interessante todo mundo fazer pela bandeira São Paulo. Seria bem interessante todo mundo fazer, sair na rua e fazer isso aí, né? O pessoal ia achar ser doido, né? Então, observe, olha só, ele ficou dentro da caixa, ele vai observando as pessoas passando e ele vê as pessoas de cabeça para baixo, os prédios, todas as informações de cabeça para baixo, né? Quem gosta de chutar a caixa não vai chutar uma caixa desse tamanho, né? E todas as imagens, olha só, e ficou com a nitidez boa. Então, de um lado da caixa tem um orifício, vocês viram lá, e do outro contrário tem o anteparo, né, para projeção da imagem. Ficou muito bacana. O difícil é achar caixas grandes assim, né? E aí ele explica, olha só como é que ela tá dentro, ó. Tem o orifício desse lado direito aqui, ó, e tem o anteparo aqui, ó, em frente a ele, que é o pano, que é o papel branco aqui, ó. Então a luz entra por esse orifício que vocês estão vendo aí e forma a imagem nessa tela branca, tá? Até que a narração não tá tão ruim não, né? Tá mais ou menos sincronizada. Então é aqui que a imagem vai formar. Só que é o seguinte, como o orifício é tão pequenininho, tá? Que a imagem é invertida, tá certo? Deixa eu só admitir isso aqui. A imagem acaba formando de forma invertida. Mas a gente vai estudar mais para frente que a imagem no nosso globo ocular também é formada no fundo do globo ocular, até parecido o sistema, olha só. É até parecido o sistema com esse aqui. A minha pupila, a nossa pupila, né, ela faz o papel desse orifício. E a pupila controla a intensidade luminosa. Por isso que eu falei que é interessante ter usar um óculos escuro adequado, que realmente filtra, né, não esses, né, de origem duvidosa, né, não que seja de camelô, mas de origem duvidosa, que que a lente é praticamente só desenhada, né, só pintada, né, não é um filtro, um polarizador mesmo. Então ele só escurece o olho, a pupila abre, mas ele não filtra. Então ele é até prejudicial, melhor ficar sem ele, né?
Maria Fernanda sabe a importância disso, né? Que você comentou que tinha fotofobia. Mas a luminosidade não é boa para ninguém, né? Não é só para quem tem fotofobia, não. Então, evita o excesso de luz aqui no fundo do globo ocular. Estou fazendo analogia com a caixa escura, tá? Evita a incidência de uma quantidade alta aqui de luminosidade, de energia, né? Como todo tecido, né, gente? A pele, você não pode ficar muito exposto ao sol, né? Ela é sensível. A retina aqui, que tem que ficar o tempo todo úmida, ela é sensível também. Então é bom evitar. Aí ele mostra como que isso funciona. Vai ficar bem melhor que o meu slide, com certeza. Que ele mostra, ele coloca aqui um violão aqui atrás e mostra como que a imagem desse violão aqui atrás, ó, ficaria aqui, ó, formaria aqui. É lógico que está aberto aqui, né? Não daria para fazer isso na prática, ele só fez um esboço. Tá vendo que a luz que vem da parte de cima do violão, o único jeito dela entrar, ó, é assim, ó, com essa inclinação. Por isso que ela forma lá embaixo. Ó. E a parte de baixo do violão, o único jeito dessa luz entrar é com essa inclinação. Por isso que inverte a imagem. Porque a imagem, a luz que vem reta aqui, ó, da parte de baixo do violão, não vai entrar e nem a de cima. Então, o único jeito de informação da parte de cima do violão entrar é vindo com essa inclinação que ele mostrou aí, ó, né? É vindo com essa inclinação. Ó. Por isso que a gente faz um orifício bem pequenininho, justamente para ter essa inversão. Se eu fizer um orifício um pouco maior, eu não consigo formar a imagem, ou ela vai ficar muito fora de foco, né? E eu não vou conseguir visualizar, tá vendo? Toda a imagem ele que você vê do ambiente externo é invertida. E essa imagem invertida, gente, na verdade, o que está no nosso fundo, no fundo do globo ocular, a gente vai falar sobre isso quando chegar lá em lentes, é justamente isso aqui, ó. Seu olho perfeitinho funcionando enxerga isso aqui, ó. É o seu cérebro que vai fazer a interpretação, que vai inverter isso aí. Tanto que tem casos raríssimos, né? Mas eu até vi casos aqui no Brasil, nossa, décadas. Eu vi um caso sendo noticiado de uma pessoa que enxergava tudo de cabeça para baixo. Então o olho era perfeito, o problema era quando essa informação entrava no nervo óptico e chegava no cérebro e não invertia. Pode Como falar, que a Davi. pessoa faz? Bem, se você for nós conhecemos o mundo do jeito que, né, do jeito não invertido, vamos dizer assim, né? Nós desenvolvemos uma noção de distância, de tamanho, de profundidade. Essa leitura, né, a gente faz com o tempo, né? E é o cérebro que faz. E ele aprendeu sem inverter a imagem. Essa noção nossa que nós temos de profundidade, de distância, tudo mais, ele desenvolveu ela do mesmo jeito que a gente, só que vendo tudo de cabeça para baixo. Né? Mas isso não impede ele de ter essa noção que a gente tem mas tudo que ele enxerga de cabeça para baixo. Deve ser muito estranho, né? Para nós, né? Então, quando ele olha para baixo, ele olha para o céu, e quando ele olha para cima, ele olha para o chão. Se ele fizer isso, ele muda o campo de visão dele, né? Então imagina que eu estou olhando para você, eu vou te enxergar de cabeça para baixo, mas com o tempo eu vou saber que eu vou ter que levar a mão no seu, né, alto assim para encostar no seu cabelo, né? Não vou levar a mão na onde de fato eu tô vendo ali, né? Só eu vou pegar no seu pé, vamos dizer assim, né? Então assim, acaba que ele acaba desenvolvendo que não necessariamente as coisas estão exatamente onde que ele está vendo, mas ele tem a noção que de onde que ele vai levar a mão para poder pegar no seu cabelo, por exemplo, em vez de pegar no seu pé, né? Então assim, ele desenvolve essa noção de espaço, de distância, só que estranhamente vendo tudo de cabeça para baixo, né? Muito, diga-se de passagem, muito estranhamente, né? Esse é um teste, o outro teste é o teste de daltonismo, tá? Mas deixa eu te fazer o de cores aqui, que eu esqueci de carregar ele aqui, que é o teste de cores, que é esse aqui, ó. Tá certo? Esquece a propaganda. E eu quero que vocês peguem só
O, o teste. O teste em si, tá? Ele é o seguinte, eu queria que vocês tentassem ter em voz alta, tá? É, tentasse fazer o teste. O teste é o seguinte, vai aparecer nomes, né, de cores, escrito com cores diferentes. E vocês têm que me falar, tem que ler, né? Tem que ler o que está escrito, tá certo? Você se importa de fazer isso em voz alta? Aí eu vou pedir para todo mundo abrir o áudio aí, vai ficar meio, a princípio, aparentemente bagunçado, mas é justamente para ver a dificuldade que é. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. E aí, nada? Vamos lá. Nada. Ué, eu É pra eu esqueci. É falar? pra ler o que tá escrito ou pra falar a É cor que tá? pra, é pra ler. É pra ler. Concentre em ler, né? Depois a gente concentra em falar a cor, pra ver qual que é mais difícil. Verde, Deixa eu ver. vermelho, Vermelho, roxo, roxo, laranja, laranja, preto, preto, amarelo, amarelo, Deixa preto, eu só azul. posicionar todo mundo. Que parece que tá. Cada um tá lendo uma coisa, né? Então aqui é azul, né? Então vamos lá. Vermelho, vermelho, marrom, marrom, verde, verde, roxo, roxo, marrom, marrom, preto, preto, roxo, roxo, verde, vermelho, marrom, marrom, amarelo, amarelo, azul, azul, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, laranja, laranja, amarelo, amarelo, preto, preto, Não é azul. fácil, não azul. é? Ué, E- ler é fácil, eu acho que vai ser difícil é falar a É. cor que tá É o que escrito. eu vou pedir pra. É o que eu vou pedir pra fazer agora. Agora você fala. Você tentou ler, né? Vocês leram. Agora fala a cor, por favor. Vermelho, Vermelho, azul, azul, marrom, Azul, roxo, marrom, roxo, laranja, laranja, verde. Que é marrom, isso? preto, preto, vermelho, Calma aí. A cor. nem preto, A cor. vermelho, É, o conflito, acho que né? maior é a cor. É agora. É Eu não consigo lembrar a cor. você tentar Eu falar a cor, esqueço o nome da cor, é muito você quer difícil. ler, né? Aí, ó. É. verde, Verde. Roxo, laranja, verde, roxo, Roxo, preto, preto, laranja, laranja, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, azul, roxo, roxo, preto, preto, marrom, marrom, vermelho, vermelho. verde, preto, vermelho, roxo, Eu Não tenho a dá, eu não impressão sei que que às cor vezes que é. alguns, às vezes, acabam lendo e não conseguem falar a cor. Dá a impressão, às vezes, que a gente parece, ah, esqueci a cor. Né? É, a tendência maior é ler. Né? Então a dificuldade maior vem daí. Né? É, aí eu vou comentar o seguinte: questão de quem começou a falar, né? Danilo até perguntou. Não, mas como é que esse cara consegue sobreviver enxergando as coisas dessa forma? Mas se você for parar para pensar, a visão ela vai muito além dos olhos, né? Não sei se vocês vão se recordar, não que eu me recorde, mas como eu tenho filho pequeno, né? Recentemente pequeno, ainda tenho um relativamente pequeno, a percepção de enxergar ela vai, parece que vai amadurecendo. Por exemplo, primeira coisa deles é quando vão brincar de esconde-esconde, né? Quando eles estão bem novinhos mesmo, a impressão que eles têm é a seguinte: quando eles tampam os olhos, é que você não está vendo ele, que ele está invisível, né? A impressão que ele tem é essa. Quando ele tampa o olho, se fala, vamos brincar de esconder, que ele tampa o olho, que ele não está te vendo, para ele, você também não está vendo ele está invisível, entendeu? Né? Então ele vai, depois de uma certa idade, eu não sei te falar, te precisar, não sei se eu observei isso com 2 anos, com meus filhos, ou 3 anos, mas eles têm essa percepção. Até eles chegarem a um ponto de falar que não, que eles têm que esconder, que eles têm a noção do corpo deles e a visão muda. Né? Que ele tem que de fato esconder para não o fato dele não estar te vendo não quer dizer que você não está vendo ele. Né? É, e outras coisas que acontecem até mais de idade. O que faz parte do seu grupo de interesse, vamos dizer assim, você acha com facilidade. O que você não está no seu cotidiano, você não enxerga com tanta facilidade, não nota com tanta facilidade. Seu pai trocou de carro. Aí quando seu pai trocou de carro, que ele comprou aquele carro X lá, você falou assim, mas meu pai deve ter sido o último que comprou esse carro, que agora eu tô vendo que todo mundo tem esse carro.
Você passa a notar que todo mundo tem. Ela tá fazendo uma reforma na sua casa. Aí você fala assim, mas pai foi o último a fazer a reforma. Porque aí você começa a reparar do colégio até a sua casa o tanto de gente que tá fazendo, né? Ou você começa a reparar, seu pai está construindo a casa, você começa a reparar o tanto de gente que está construindo. O que você não notava antes. Um acessório de uma roupa, um boné, uma bolsa, uma mochila que você adquiriu ali, você passa a notar que parece que você foi o último. Porque todo mundo já tinha. Aí você passa a notar. Né? Uma roupa, um estilo, alguma coisa assim. Ou então quando sua mãe fala, que isso é universal também, né? Fala carinhosamente pra você assim, ô filho, você podia buscar tal coisa no quarto, né? Pra mim em tal lugar assim, assim, aí você não acha. Aí ela fala que isso é coisa da mãe, né, gente? É coisa do amor materno. Ela fala assim, né, ô filho, você volta lá e você acha. Porque se você não achar, eu vou voltar lá e vou esfregar esse negócio na sua cara. Entendeu? Aí você volta e não acha. E ela acha com maior facilidade. Fala assim, gente, estava aqui na minha cara, eu não vi. Né? Então, tudo isso mostra, tem uma área que estuda só sobre isso, né? Que relaciona. Opa, não posso deixar esse manual do mundo muito tempo aqui, não, senão eu não publico meu vídeo. Aí o que acontece? A visão é muito mais do que isso. A outra coisa também, dependendo da idade, já é criança mais nova, você vai colocar, vai distribuir um suco. Se o copo é mais largo ou o copo é mais alto, ele associa a uma coisa só. Você pode pegar a mesma quantidade e virar nos copos diferentes. Um copo mais largo, mas mais baixinho, e um copo mais compridinho e mais fino. Você pode colocar exatamente a mesma quantidade nos copos. Que obviamente qualquer um de nós aqui saberíamos que não estão sendo lesados na quantidade de suco. Mas ele associa ou a largura do copo ou a altura. Ele não tem essa visão tridimensional ainda bem desenvolvida. Então ele acha que está tendo prejuízo às vezes porque o copo é mais largo, o líquido está mais baixo. Ou às vezes acha que está tendo vantagem o fato do líquido estar mais alto no copinho mais fino. Então ele não conseguiu ainda ter essa noção, né? Isso tem um pouco a ver com a visão também. Então a visão vai muito além do que a gente está acostumado, né? Do que só um olho sadio enxergando e formando uma imagem perfeita. E o último que eu queria que vocês enxergassem, observassem, é o seguinte: é o teste do daltonismo. Tá? Opa, não é esse aqui não. Aqui, ó. É o teste do daltonismo. Esse que eu falei, né? Cuidado que não é nada assim. Ele vai mostrar alguns números, algumas imagens, tá? Com cores diferentes, como essa daí, por exemplo. Tá? Aí vocês só vamos falar o que vocês estão enxergando aí. Primeiro desenho. Que número Primeiro você desenho. enxerga aí? Tranquilo, Você né? disse que não enxergou nada. Tranquilo, né? 12, né? Todo mundo viu aí, né? Ou você tá mentindo, ou você Esse é enxerga só o bem teste. mal o seu Se você problema. não viu nada é é porque você tá daltonismo. cego ou tá mentindo. Esse primeiro como desenho dizer. é só pra testar se Só você pra tá vendo testar direito mesmo. e pra gente treinar um pouco. Aí quando o você jeito começa de a ver os números. colocar Placa número 2. azul, o que vocês estão vendo aí? 8. Isso, aí quando começa a ver, colocar verde, vermelho, meio alaranjado, amarelo, aí já começa a vir os níveis de daltonismo. Você deveria enxergar o número 8. Todo mundo enxergou Mas 8? pra quem tem daltonismo pra vermelho ou verde, enxerga. Porque aqui, ó, vocês estão ouvindo o áudio dele não, né? Não. Aqui é para quem tem daltonismo em verde, tá? Geralmente no verde e no vermelho teria dificuldade de distinguir as duas cores aqui, ó. Porque tá o vermelho escrito no verde, né? Enxergaria o número 3. Quem tem um daltonismo total não enxerga Há a nenhum. possibilidade de enxergar o 3 aqui ainda, ninguém enxergou não? Porque tem uma parte aqui formando um 3, ó, que é mais avermelhada e a outra menos avermelhada. Ninguém enxergou 3 aí não, né? Placa número 3. Se eu parar pra pensar em 3, tentar ver, eu vejo. E esse aqui? O número que tá aí é o 3. Quem 3. 3, né? tem daltonismo para vermelho ou verde É vermelho ou enxerga verde. um 5. E quem tem daltonismo total não enxerga nada. Placa número 4. O número é o 15. E aí?
15. Tem nenhum daltônico não, né? Na Pra sala quem não, né? tem dificuldade para vermelho ou verde, viram Ou não 17. sabe, né? Vai ver, Pra quem vai enxerga ficar em preto e sabendo branco, agora. não vai ver nada. Placa número 5. E aí, tá ficando 40. É difícil? um 45. 45. 45? Se Certinho. você tiver daltonismo para vermelho ou verde, você vai ter muita dificuldade de enxergar. Se você E aí? é um número 5. Esse é 5. Esse é o Se 5. você tiver qualquer tipo de Mas já tá mais difícil, né? Uhum. Já tá um pouquinho mais difícil. Opa. 7. É o número Esse é o 7. 7. 7 enxergar esse número. Ou Desenho número 8. Mas quem tem daltonismo tanto para vermelho quanto para verde E aí? tem 73. bastante dificuldade de ver. É, isso já tem mais dificuldade de ver. dificuldade de ver. Placa. Quem tem daltonismo tanto para vermelho quanto para verde tem bastante Esse dificuldade aí de ver. é. Esse Não. é o. É um 73. É o 73, Esse é o tá 73. Mas certinho. quem tem daltonismo Pra tanto mim para era vermelho 13. quanto para verde tem bastante dificuldade de ver. Placa número 9. E esse aí? 42. 42 esse. Exatamente. É o número 42. Quem não vê bem um vermelho, dificuldade de enxergar o 2. Então assim, Placa não é 10, só dessa vez alguns- não é um número. Os testes são semelhantes a esses aqui, ó. E aí? É umas minhoca doida aí. Mas tô vendo sozinho aqui, que não dá pra ver muita coisa. É, não é nenhum Tem número não, é Esse aí é foi umas o teste. minhoquinhas É mesmo. legal se você puder compartilhar mais da oftalmologista. Então assim, era só pra ter uma noção mesmo, né? Só pra ter uma visão do que é a cor, né? A dificuldade que ele tem de identificar algumas cores. Daltonismo, obviamente, não era um teste, mas geralmente os testes são semelhantes àquele ali. São os tons diferentes que você coloca para tentar descobrir. E tem uma coisa interessante que vem da palavra cromos, né? De cor. A gente estava falando de cor lá atrás, né? No arco-íris. Tem uma empresa que me fugiu o nome, que agora que inventou um óculos escuro. Que ele separa um pouco mais as cores, né, do ambiente quando chega, um tipo de material da lente, que separa um pouco mais, distancia um pouco mais as faixas coloridas aqui, ó, para facilitar eu vou lembrar depois e mando o link para vocês, para facilitar pro daltonismo. E eles fizeram, lógico que o marketing deles em cima de pessoas com laudo de daltonismo mesmo, sabe? E de pessoas que nunca tinham visto determinadas cores, né? E colocou elas com óculos, mostrando elas, vendo pela primeira vez algumas cores, e você vê que parece que tem uma autenticidade muito grande no vídeo. A empresa é muito séria, a empresa norte-americana. Depois eu mando o link mostrando como que é possível enxergar isso. Então, como são muito próximas essas energias aqui, essas cores, quem não tem o daltonismo consegue perceber. Agora quem tem confunde algumas, né? Não consegue distinguir algumas aqui. Beleza? Meu pai já me colocou pra fazer um teste de daltonismo, porque chegou um móvel aqui em casa, eu falei que era azul e ele falou que era verde. Só que as nossas definições de azul e verde que são diferentes. Tem Deve gente. ser aquele azul, aquele azul que parece verde, aquele verde que parece azul. É, esses verdes, Aí vem. essa divisa É essa aí. cor que ninguém sabe o que é. Aí o pessoal começa, verde musgo, verde não sei o que, verde, aí pronto. Tem gente que tem dificuldade em distinguir cores metálicas. Então algumas cores que são geralmente automobilísticas, tem gente que não separa por nada as cores, não sei o que perolado, não sei o que musgo, não sei o que. Então eles costumam não conseguir distinguir, certo? Essas cores, principalmente essas cores industrializadas, né? Entende perfeitamente as cores do arco-íris, mas não entende essas outras. Aí eu mostrei lá, lógico que bem melhor do que esse slidezinho aqui, eu mostrei, eu sei que minha aulinha vai acabar a qualquer hora aí, eu mostrei a caixa escura, né? Lá ficou bem mais fácil, vocês viram lá o cara fazendo isso, ficou bacana, né? Então ficou bem bacaninha lá.
Essa daqui eu vou na próxima aula resolver alguns exemplos, tá? Resolver alguns exercícios que usa muito isso aqui, ó. Porque essas distâncias aqui, ó, são fáceis de determinar usando geometria, olha só. Triângulo. Tem dois triângulos aqui, ó. Um menorzinho dentro da caixa e outro maior fora da caixa. Então essas distâncias, né, a distância do objeto aqui, que é a vela do lado de fora aqui, até chegar na caixa, da caixa até chegar lá no fundo da caixa, o tamanho da imagem, tudo isso é possível determinar. E baseado nesse, só para finalizar mesmo, baseado nesse princípio aqui, dá para descobrir até mesmo a altura de um prédio. Basta eu olhar a sombra de uma régua, né, próxima a esse prédio, e comparar a altura da régua com a sombra da própria régua, comparar com a sombra do prédio, porque a altura do prédio eu não sei, né? Aí tem como fazer essa comparação e determinar. A gente vai fazer isso na prática, beleza? Só que na próxima aula. Tranquilo? Um abração.